Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 26 de fevereiro, estamos no primeiro domingo da Quaresma. O evangelho de hoje é de Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 14, de 1 a 11. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isso se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Meu irmão, minha irmã, bem-vindos à Quaresma e à campanha da Fraternidade. Jesus nos pede: dai-lhes vós mesmos de comer. Neste primeiro domingo da Quaresma, ouvimos a proclamação do drama vivido por Jesus logo depois do batismo no Jordão. Que drama é esse? A tentação no deserto. Ao iniciar o seu ministério público, Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto. No batismo de Jesus, o Espírito se manifestou e pousou sobre Jesus. Esse mesmo Espírito agora leva Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. A tentação de Jesus não consiste em uma solicitação ao mal. Jesus nunca desejou o mal e sua vontade sempre foi a de fazer a vontade do Pai. A tentação de Jesus consiste na tentação messiânica. No deserto, Jesus precisa escolher que tipo de Messias ele será. Deve resolver como realizará sua missão salvadora. O diabo quer que Jesus escolha o caminho mais fácil e de melhor aceitação. Podemos dizer, o caminho mais mercadológico e de sucesso. O diabo quer que ele assuma um messianismo triunfalista, materialista, milagreiro. Jesus, no deserto e durante toda a sua vida, desmascarou esse projeto como diabólico. No deserto, Jesus se entrega à oração e ao jejum. Ele busca o Pai, ele busca a sua vontade, quer estar na presença, na companhia do Pai. De fato, Jesus é o Filho muito amado, do qual o Pai se agrada. Depois de jejuar 40 dias, Jesus sente fome. Ele busca o Pai, mas o que ele experimenta é a necessidade humana de comer. Nesse momento, o tentador vê a oportunidade para atacar Jesus. Ele fala assim: se és filho de Deus, o Filho muito amado, no qual o Pai pôs seu agrado, manda que estas pedras se tornem pães. O tentador é oportunista. Ele percebeu a necessidade
e se mostra como um bom conselheiro. Afinal, se tu és realmente amado pelo Pai, se o Pai não dá uma pedra quando o filho lhe pede um pão, nada mais justo que transformar as pedras em pães. O Pai precisa provar que de fato te ama através de um milagre. Jesus fez muitos milagres, mas ele nunca fez milagres para provar que é filho de Deus, nem para obter a prova da paternidade de Deus. Ceder à proposta do diabo seria se render a um anteprojeto dele, fazer milagres para se impor às consciências, ou pior, para comprar as pessoas. Pelo contrário, quando, depois da multiplicação dos pães, quiseram fazê-lo rei, Jesus se retirou. O pão é importante para Jesus e ele se preocupa com os famintos, mas o pão não é tudo. Mais necessário do que o pão é a palavra. A resposta de Jesus torna clara essa primazia que ocupa a vontade do Pai. Se o Filho é realmente o Filho, ele confia no Pai e não precisa que o Pai prove a sua paternidade por um milagre inútil. Por isso, o Filho Jesus vive não somente do pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quem confia no Pai pode sempre contar com o seu socorro. O diabo não desiste e, astuto como é, se aproveita do que Jesus lhe respondeu para voltar a atacar, agora de maneira mais sutil e perigosa. Ele desafia Jesus: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito: a seus anjos ele dará ordens a teu respeito e nas mãos te carregarão para que não firas teu pé em pedra alguma. O diabo cita o Salmo 91. A resposta de Jesus novamente revela a manipulação que o diabo faz da Escritura. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Com a citação de Deuteronômio 6,16, Jesus mostra que se atirar do pináculo do templo não é expressão de confiança em Deus, mas uma chantagem que ofende Deus. Não devemos exigir milagres a Deus, não devemos nos servir de Deus. Nós é que servimos a Deus. Exigir de Deus um milagre é tentar Deus. O messianismo de Jesus não é, como desejava o diabo, um show de milagres para conquistar maior audiência, mais ibope, mais curtidas, mais prosélitos. Jesus não é um milagreiro e não revela o Pai como um quebra-galho do qual nos servimos. A terceira tentação é a mais perigosa e terrível. O diabo mostra a Jesus, num só relance, todos os reinos e a sua riqueza. Todos os reinos e a sua riqueza. É difícil imaginar como deve ter sido essa visão. Jesus teve uma visão totalizante, uma visão clara, uma visão que abre a inteligência para um mundo de oportunidades e possibilidades inimagináveis. Essa visão se dirige à inteligência de Jesus e está vinculada a um desejo que se dirige à vontade. É a visão do diabo sobre o mundo, todos os reinos e sua riqueza. Mas há um preço a ser pago para poder possuir tudo isso. O diabo diz qual é o preço para possuir todos os reinos e sua riqueza. Tudo isso eu te darei se prostrares para me adorar. O diabo exige ser adorado no lugar de Deus. A resposta de Jesus corta na sua raiz a tentação de querer se substituir a Deus. Sim, é próprio do diabo querer ocupar o lugar de Deus e de fazer os seus servidores pensarem que podem ser Deus sem Deus, em oposição a Deus.
Adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele prestarás culto. Só Deus pode ser adorado. E além disso, se Deus não for adorado, acabaremos por nos prostrarmos para adorar o diabo. Neste tempo da campanha da fraternidade, queremos ir com Jesus para o deserto, para com Ele e por Ele lutar contra as tentações. A morte, a fome ceifa ainda inúmeras vítimas, entre muitos Lázaros, a quem não é permitido se sentar à mesa do rico avarento. Dar de comer aos famintos é um imperativo ético para toda a igreja, que é resposta aos ensinamentos de solidariedade e partilha do Senhor Jesus. Além disso, eliminar a fome no mundo tornou-se também um objetivo a alcançar para preservar a paz e a subsistência da terra.